Bom dia, bom dia, bom dia. Não sei se você na sua casa está percebendo, mas já estamos com uma nova imagem, né? Nesse domingo, dia 13 de setembro, nós, pela graça de Deus, estamos podendo, nesse culto da manhã, fazer a transmissão com um novo equipamento, uma nova câmera, com mais recursos, né? Uma qualidade Full HD, e nós queremos ainda aperfeiçoar mais ainda, né? Todos os outros acessórios que vêm junto, né? Enfim, uma gama de coisas, mas nós estamos muito felizes de lembrar que isso é fruto de dízimos e ofertas, né? A igreja só pode investir, comprar, sonhar, quando a fidelidade nos irmãos, a fidelidade em cada um que tem sido obediente à ordem de Jesus, quando diz a palavra de Deus: trazei os dízimos e ofertas na minha casa. Velho Testamento, Malaquias. Mas também no Novo Testamento, Jesus disse, né, que nós deveríamos também dizimar. Aqueles hipócritas fariseus, né, no contexto do texto, queriam apenas cumprir a lei, que era o que eles pregavam, né, defensores ferrenhos da lei. E Jesus fala: vocês devem também cumprir a lei dando dízimo, porque a palavra assim diz, mas também sendo misericordiosos, exercendo a misericórdia, a graça, o amor. Uma coisa sem a outra não tem como. O Evangelho é uma totalidade. Jesus veio na cruz estabelecer uma salvação completa, uma libertação completa, em todos os níveis, níveis financeiros, emocionais, psicológicos, espirituais. Então, nós entendemos isso. Por isso que devemos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. E eu louvo a Deus por cada irmão que tem sido dizimista fiel nessa igreja, ofertante fiel nessa igreja, e que nos faz poder investir numa nova câmera, em novos equipamentos, e queremos investir ainda mais, irmãos, ainda mais, em nome de Jesus. O outro sonho depois dessa parte aí é termos um telão de LED, né? Uma placa de LED de 4 por 2,5, né? Aqui no fundo, aqui, em vez de ter um banner impresso, nós vamos ter um painel digital, super interativo. Mas aí já é um passo bem mais longe, né? Pastor, em igreja de campos não tem isso ainda, mas nós podemos, nós cremos no poder de Deus e queremos continuar investindo na obra de Deus, porque Deus quer e espera o melhor de nós. Ele deu o seu melhor, que foi seu único filho, Jesus. Então nós não podemos tratar as coisas de Deus, fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. A exemplo do nosso Pai, que deu o seu melhor, nós devemos fazer o melhor, sempre o melhor, porque Deus se agrada disso. E a palavra de Deus nos tem muitos exemplos disso, quando nós vemos homens e mulheres que dedicaram toda a sua vida para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã especial. Mais uma vez eu peço ao Senhor entendimento do Teu Espírito Santo. Tua palavra diz que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. E é pelo Teu Espírito, que é aquele que inspirou homens e mulheres na redação das Escrituras, em cada palavra, em cada frase, em cada texto que nós meditamos, esse Espírito que trouxe a inspiração, eu te peço nessa manhã que esse Espírito agora nos capacite a compreender a dimensão plena
do que o Senhor deixou na tua palavra para nós. Por isso que nós estamos numa manhã de EBD, numa manhã de conhecimento, aperfeiçoamento na tua palavra, porque ela é nossa bússola, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, a poderosa, eterna, maravilhosa palavra de Deus. O Espírito Santo nos dirige então, nos orienta então, eu te peço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Atos, o avanço do Evangelho, parte 2. Domingo passado, nós vimos a parte 1, que teve a sua base teológica em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Falamos sobre a autoria do livro de Atos, Lucas, um tratado para Teófilo, escrevendo para Teófilo, seu querido companheiro, e trazendo para nós toda a questão histórica. Expliquei aqui da historicidade. É o único livro chamado dentro da nossa subdivisão de categorias dos livros bíblicos no Novo Testamento. Então, qual a história, pastor? A história da igreja, a história da expansão do Evangelho. Eu poderia falar a história de missões transculturais, a história de desafios sendo vencidos para que o Evangelho pudesse alcançar os não-judeus, chamamos gentios. Enfim, uma gama de histórias que o livro de Atos, tão precioso, tanto que na nossa revista, você que está chegando agora e não está acompanhando, nós estamos como igreja estudando a Bíblia toda em um ano. Desde janeiro nós começamos em Gênesis e estamos fazendo um panorama no ano de 2020, um panorama geral da Bíblia, da Palavra de Deus. Temos revistas, já usamos outros materiais maravilhosos da convenção, outros compêndios muito especiais, mas de tempos em tempos Deus tem nos orientado aqui os novos convertidos, os novos irmãos, os que estão sendo batizados, que estão chegando para a igreja, de outras igrejas, precisam ter um panorama geral da Bíblia, um estudo sistemático, livro por livro, para entender, compreender a Escritura. E eu louvo a Deus porque, desde janeiro, nós estamos com o canal do YouTube funcionando e o Facebook, os irmãos da Igreja Batista do YouTube e os irmãos da Igreja Batista do Facebook. Então, se você perdeu a aula de Êxodo, por exemplo, você vai voltar lá no canal da igreja e vai descobrir a aula de Êxodo, ou perdi a aula de Êxodo. Vou assistir a aula de Êxodo. Perdi a Deuteronômio. Gente, queria entender Deuteronômio, queria compreender um pouquinho. Você vai voltar lá no dia da aula de Deuteronômio, está lá no canal lá, Deuteronômio, aula de Deuteronômio, você vai assistir e vai compreender. E assim, livro por livro. Então, Atos é tão precioso que a própria revista, quando foi fazer todo o planejamento e curricular, estabeleceu 2 lições preciosas e abençoadas para nós estarmos meditando. Domingo que vem estaremos estudando Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Então, estou fazendo só um remake aqui da aula anterior, para você pegar esse link aí. A visão histórica da igreja foi tratada na lição passada. O avanço do Evangelho, a igreja que começou em Jerusalém, Atos 1, como já lemos aqui. E essa igreja que começa em Jerusalém, ela precisa avançar. E nós entendemos como propósito de Deus que, a partir da sua essência, a igreja que Jesus disse sobre esta pedra, eu, Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja, ela não pode ficar presa em 4 paredes. Ela não pode ficar presa em pandemia. Ela não pode ficar presa em
isolamento social. Ela precisa continuar sendo uma igreja que avança. Então, começou em Jerusalém, se expandiu pela Palestina, Atos 6, né? Assim tinha paz a igreja por toda a Judéia, Galileia, Samaria, sendo edificada no temor do Senhor e crescia no conforto do Espírito Santo. Atos 6. Atos 9, a pregação de Pedro e a conversão de Cornélio, né? Diz lá, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A expansão da igreja ao sul e centro da Ásia Menor, Atos 12 e Atos 16, primeira viagem missionária a Chipre e várias cidades da Ásia Menor. A expansão da igreja até a Europa, Atos 16, a segunda e terceira viagem missionária de Paulo a grandes centros como Filipos, Atenas, Grécia, Corinto e Éfeso, e assim crescia e prevalecia em poder a palavra do Senhor, Atos 16. E Atos 19, a expansão da igreja até Roma, a prisão de Paulo e as audições do processo de julgamento de Jerusalém e Cesareia, fez ele viajar para Roma, onde foi mantido prisioneiro, mas com liberdade para pregar a qualquer pessoa que visitasse. Durante 2 anos, permaneceu no seu aposento alugado e recebia todos que vinham ter com ele em Roma, pregando o reino de Deus e ensinando as causas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda liberdade e sem impedimento algum. Atos 28, acabei de ler, versículo 30 e 31, 2 anos de Paulo ali em Roma, pregando o Evangelho. Entramos na revista Estudo 7, parte 2, do Avanço do Evangelho. A igreja em missão precisou tomar consciência de que os preconceitos de qualquer tipo e natureza não condizem com a essência do Evangelho. A fé em Cristo precisava se desvencilhar de preconceitos éticos herdados do judaísmo. Isso não aconteceu de forma tranquila, pois veio como resultado de um processo histórico difícil, em que questionamentos, controvérsias, perseguições, prisões, concílios, privações e até morte se fizeram presentes. A narrativa sobre cerca de 40 anos de história decorridos desde a ascensão de Jesus, em Atos 1, até a prisão de Paulo em Roma, em Atos 28, foi o resultado de tudo isso. Conteúdo resumido de Atos, então. Primeiro, primórdios do crescimento da igreja. Primeiro capítulo do livro de Atos faz a ligação com o Evangelho de Lucas. Na realidade, Atos é uma descrição da forma pelo qual Jesus continua a sua obra, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar. O Espírito Santo é o agente pelo qual Jesus executa a sua obra por meio dos discípulos. Repito essa frase. Nota aí, muito importante. O Espírito Santo é o agente pelo qual Jesus executa a sua obra por meio dos seus discípulos. Ele capacita e dá poder para que os discípulos exerçam a sua missão de pregar o Evangelho. O Espírito Santo capacita e dá poder para que os discípulos, primeiramente lá em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, e hoje aqui na chave de Davi. Quem capacita é o Espírito Santo. Quem usa cada líder de célula é o Espírito Santo. Quem usa o pastor é o Espírito Santo. Quem usa cada membro da igreja, seja para visitar o vizinho, seja para orar por alguém, seja para testemunhar de Jesus, é o Espírito Santo, que é o dono dessa igreja. É Ele quem dirige essa igreja. E eu ando na batuta dele. Ele é o maestro. Ai de mim, eu já falei isso aqui no púlpito muitas vezes, ai de mim, se tentar fazer alguma coisa nessa igreja que o Espírito Santo não queira, eu estou enrolado. Porque eu já entreguei o controle dessa igreja ao Espírito Santo. É fato, e eu não nego esse fato, que muitos pastores não fazem dessa forma, infelizmente. Quando agradam a pessoas na igreja, agradam a grupos, agradam a tradições,
a situações que eles receberam, e para não desagradar A, B, C ou D, não fazem o que o Espírito Santo quer. Desobedecem ao que o Espírito Santo manda eles fazerem. Isso é muito sério. Eles vão ter que prestar conta a Deus um dia, diz a palavra. Porque a igreja não é de ninguém. A igreja não é de grupos, a igreja não é de família, a igreja não é de sobrenome, a igreja não é de nenhuma pessoa. A igreja pertence ao Senhor Jesus, que determinou que o Espírito dele, o Espírito Santo enviado da parte do Pai, ele vos conduzirá a toda a verdade. Eu falo isso com muita alegria, com muita convicção e com muito tremor no meu coração, porque preciso e dependo desse Espírito Santo todo dia. E ao acordar de manhã eu tenho que clamar a Ele, dobrar meus joelhos e falar: Espírito Santo, conduz a minha vida e me diz o que eu tenho que fazer. Então, ao Jesus ser levado aos céus na ascensão, Ele incumbe os discípulos com a missão, né? E os discípulos, encantados com aquela cena, olhando para cima, né, recebem essa palavra que era para que eles fossem continuar a obra. A capacitação prometida por Jesus finalmente vem em Atos 2, né? O propósito da vinda do Espírito Santo, como eu falei aqui, é dar capacitação para o testemunho. O conjunto de todas as nacionalidades e mencionadas no texto tem a finalidade de demonstrar a universalidade da salvação. Várias pessoas de vários lugares estavam ali em Jerusalém por aqueles dias de Pentecostes. E eles ouviam cada um falar na sua própria língua. Eu já fiz essa explicação aqui. Assim como lá em Babel, Deus teve que vir e confundir com a multiplicação de línguas. Era uma só língua, era uma só fala, e todo mundo fazia tudo em comum, e havia uma unidade naquele povo para construir uma torre que chegasse aos céus, para que o nome deles fosse engrandecido, e isso não agradou a Deus. Aí Deus veio e separou pelas línguas diferentes. O cara pedia tijolo, o cara levava água. Mas você não pediu tijolo? Não, o que você está falando o quê, cara? Não estou entendendo nada. E começou aquela confusão. Ali em Babel foi uma confusão. Atos 2 é o concerto de Babel. O Espírito Santo agora é derramado, e pelo mesmo Espírito, a palavra é liberada, a mensagem de Deus é liberada, o direcionamento é liberado, e pessoas de várias línguas entendem da mesma maneira. Aleluia. Isso lá em Atos, mas eu já ouvi relatos de missionários pregando em países onde o tradutor não chegou a tempo do culto começar, e o pastor falou para aquele missionário: começa a pregar na sua língua. E ele falando em português, seja na Espanha, seja na Rússia, seja na Índia, o Espírito Santo ligou a tecla SAP lá, e a palavra que saía da boca do missionário em português era traduzido para a língua daquelas pessoas, eles entendiam, e no final, quando ele falava: quem quer entregar sua vida a Jesus? Muitas conversões. Querido, isso é o poder do Espírito. E eu creio no poder do Espírito. Eu creio que você, ao estar recebendo essa mensagem pelo YouTube, pelo Facebook, há de ser tocado pelo Espírito Santo na sua realidade, naquilo que você precisa, porque Deus fala individualmente com cada um, através daquilo que cada um necessita. Este é o poder do Espírito. Então, isso acontece ali em Atos 2. O sermão de Pedro dá ênfase no capítulo 3 a tudo que está acontecendo, que está de acordo com a vontade expressa de Deus. Conforme previsto nas Escrituras, Deus está agindo e continua a cumprir a sua palavra por meio das pessoas do Espírito Santo. Como resultado do agir do Espírito Santo, ali em Atos 3, 3.000 pessoas se convertem. A formação da igreja é, portanto, obra do Espírito Santo. Naquele dia, uma grande e dinâmica igreja tem o seu início. Os convertidos aprenderam a viver em comunhão, a perseverar na doutrina dos apóstolos e a orar constantemente. Leia depois, a gente ganhar tempo, Atos, finalzinho do capítulo 2 de Atos, já li tantas vezes na igreja. Na oração, no partir do pão, na comunhão, nas orações, aquela igreja crescia e caía na graça do povo.
O que está acontecendo na Igreja Batista Chave de Davi hoje, pastor? Alguns perguntam. E eu só tenho uma resposta para dar. Uma obra poderosa do Espírito Santo de Deus, que está sendo derramado. Um grande mover do Espírito Santo de Deus em nosso meio. Aleluia. Mas, não tem. Mas isso assim. Eu conheço igrejas que têm célula, que têm treinamento de liderança de célula, mas o Espírito Santo não está agindo nelas ainda. Sabe por quê? Não se deu lugar ainda ao mover do Espírito. Não se entregou o controle da igreja ao Espírito Santo. Porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E cada pessoa que tem chegado nas nossas células com drogas, perdido, um casamento destruído, ali chora, ali é quebrantado, ali ele entende e fala, eu tenho que consertar minha vida. E já tem outro grupo agora já indo para cartório, já dando entrada em papelada, porque quer se casar, porque a nossa orientação pela palavra é que eles primeiro regularizem no cartório a vida deles, que depois aí a célula se move, a célula arruma salgadinho, a célula arruma guaraná, suco também, e fazemos um bolo, e ali fazemos o casamento daquele casal, abençoamos uma família, cumprindo a obra missionária da igreja. Isso é missões, pelo poder do Espírito Santo. Então, é pelo Espírito Santo que a obra da igreja avança. Mas essa igreja começa a enfrentar oposições, está lá em Atos 3. O impacto causado pelo grande número de pessoas convertidas passa a ser, um incômodo para as autoridades. Aumenta a pressão dos líderes judaicos sobre as autoridades, visando conter o avanço dos cristãos. É que antes nenhum grupo religioso havia conseguido tamanha adesão popular. Quando um coxo de nascença é curado, uma evidente demonstração de poder, em Atos 3, não tenho prata, não tenho ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro, João. Ali, Pedro aproveita para introduzir o seu sermão no Porto de Salomão. E esse fato serviu também pretexto para a convocação de Pedro diante do Sinédrio, Atos 4. Lucas procura demonstrar em sua narrativa que nenhum obstáculo é capaz de deter o avanço do Evangelho. A despeito das oposições, a igreja continua firme em sua vida de comunhão. A crise fez com que ele, de forma espontânea, numa demonstração de amor, muitos cristãos vendessem seus bens, propriedade, para ajudar os necessitados da igreja. A motivação deveria ser correta, sem mentiras. Daí a punição de Ananias e Safira em Atos 5. Oh, meu Deus! Porque os irmãos começaram a doar, a ofertar, e em Atos 5 acontece uma tragédia. Tragédia anunciada, Porque toda vez que a gente mente para Deus, há uma consequência. Toda vez que você mente para o seu pastor, tem uma consequência espiritual disso, filho. Está tudo bem? Está tudo bem, pastor. Mas não tem nada bem. Aliás, isso tem acontecido, querido. De vez em quando eu tenho que voltar naquela mesma casa e falar assim, você lembra naquele dia que eu estive aqui? Lembro, pastor. Lembra que eu te perguntei, está tudo bem em casa? Está tudo bem na família? Está tudo bem no trabalho? Está tudo bem nas finanças? Está tudo bem na sua vida no sentido geral? Você falou o que para mim? Está tudo bem. Você estava mentindo. Sim ou não? Eu não quis contar para o senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Muito sério isso. Esse evangelho que nós estamos pregando aqui é o evangelho da verdade. Essa Bíblia que você está estudando aqui, ela é a palavra de Deus. E a Bíblia, ela diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ninguém chega a Deus se não for pela verdade. A verdade do Evangelho, a verdade da palavra, a verdade de que é Jesus. Mas ela também diz que tem um dono da mentira, um pai da mentira, que é o diabo. Então eu queria te dar esse conselho nessa manhã. Fale a verdade, doa a quem doer. Sofra você o que tiver que sofrer.
Se não está bem, se tem alguma coisa errada, que seja pequena coisa, fale para o seu líder: sim, eu estou com problema. Eu parei de falar com fulano. Eu briguei com minha mulher. Eu zanguei com não sei quem. Eu estou conversando com a Sirigaita no WhatsApp ou no Facebook. E estou gostando. E a mulher é gata. E se der mole, fala agora, querido. Fala agora que é apenas uma conversa. Né? Que você não deveria ter, claro. Mas é melhor separar uma conversa do que parar um casamento. Não é mais fácil separar uma conversa? Você entregar o seu celular para o seu líder de célula, tomar conta dele uma semana, e aí o seu líder de célula vai poder te aconselhar, te orientar. É como aquela história que eu já contei algumas vezes, irmãos. Não adianta você chegar, marcar uma consulta médica, chegar diante do médico, e o médico perguntar a você: o que está acontecendo? Ah, nada não, doutor, uma dorzinha de cabeça que eu estou tendo, de vez em quando, uma coisinha pouca. Só que está doendo o estômago, está doendo não sei o que lá, e você não fala a verdade para o médico. O médico não tem bola de cristal para adivinhar e medicar o remédio certo, e dar o tratamento certo. Você vai entrar no consultório, vai sair do consultório sem a solução, sem a indicação para te ajudar no seu problema. Porque você não usou da verdade. No ano do discipulado, querido, discipulado é tratamento. Tratamento só se concretiza com a verdade. De sermos verdadeiros. De falarmos a verdade para quem quer que seja. Então, por favor, ouça esse conselho que é do Espírito Santo de Deus para você nessa manhã. Se alguém te perguntar se está tudo bem, e se tiver alguma coisa que não está bem, fale o que está bem, mas também fale o que está mal. Não é vergonha. Você não vai sair contando a sua vida para Deus e o mundo, mas o seu líder de célula, ele está cuidando de você. O seu pastor, alguém de confiança sua, que você sabe que você pode contar e vai te ajudar em oração, nós estamos aqui para isso. Nós somos uma igreja para ajudar, estamos aqui para ajudar as pessoas. Olha Atos 5, certo varão chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo também da sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos, e disse então Pedro a Ananias: por que se encheu Satanás o seu coração, para que mentistes ao Espírito Santo, e retivestes parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficaria para ti? E vendida, não estava em seu poder? Por que formaste desígnio em teu coração? Você não mentiu aos homens, você mentiu para Deus. Olha o que acontece no versículo 5 de Atos 5, querido, presta atenção nisso. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. Um grande temor veio sobre todos que ouviram isso. E levantando-se os jovens, juventude é bênção, né? Os jovens são aqueles que fazem o enterro da igreja, viu? Cobriram o morto. E foram transportando ele para fora. E abriram um buraco no chão, fizeram a cova rasa e sepultaram o homem. Juventude, chave de Davi. Os enterradores de plantão. Misericórdia, meu Deus. Mas está aqui no texto. Quem foi? A missão, Pedro estava velho já, os discípulos estavam já com idade. Então tinha que ser a juventude para carregar o morto e abrir a cova e enterrar o morto. Querido, deixa eu fazer uma pausazinha aqui. Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Pedro era o líder da igreja. Pedro foi colocado por Deus ali para liderar, escolhido por Jesus, como um dos 12, para trazer o direcionamento para a igreja. Ananias estava mentindo para Pedro. Mas Pedro faz Ananias entender que quando ele mente para Pedro, representante de Deus na liderança daquela igreja, a coisa complicou. Porque imagino que Ananias falou assim: vou falar esse preço aqui,
vou contar essa história aqui, e Pedro não vai lá, né, procurar saber fundamento, analisar o hectare, como é que foi o preço da terra e tal, para poder tirar a prova dos 9. Então, eu falo qualquer valor aqui, com certeza vai ficar por isso mesmo, tranquilo. No coração de Ananias isso. Só que Pedro abre os olhos dele e pela revelação do Espírito Santo, fala para ele: por que que você deixou Satanás encher o teu coração? E você mentiu ao Espírito Santo. Você não está mentindo só para mim. Você achou que estava mentindo para mim, mas está mentindo para o Espírito Santo. Dizendo outro preço. Não mentistes aos homens, final do versículo 4, mas a Deus. E ao Ananias, ao ouvir essas palavras, morreu, e grande temor veio sobre todos que ouviam isso. Depois, o restante da história, você lê em casa, vou ler daqui a pouco. A mulher dele faz a mesma coisa, e também Dona Safira morreu. Versículo 11 diz assim: e houve um grande temor em toda a igreja, de todos que ouviram essas coisas, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Então, eu não estou falando só de dízimo e oferta não, tá, querido? Roubará o homem a Deus? Diz lá em Malaquias. Todavia, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Eu ganhei 1.000, qual é o dízimo de 1.000? R$100. Não foi bem 1.000, porque teve outro negócio ali, e eu coloquei outro negócio junto. Na verdade, o negócio foi R$600 que eu ganhei. Então, eu vou dar o dízimo de R$60. R$40 você mentiu para Deus e para o Espírito Santo. Você não está mentindo para o pastor, não. Você não está mentindo para o tesoureiro da igreja, não. Você está mentindo para Deus. Você vai prestar conta a Deus. E a igreja não vai abrir funerária também, não vai fazer escala dos jovens todo culto, domingo, né? Quem vai capotar aqui, pode levar. Mais um discípulo de Ananias, que está indo para o cemitério. Fale a verdade, querido. Não só no dízimo, mas na sua vida com Deus, quando o seu líder, seu discipulador te perguntar se está tudo bem, você fala a verdade. Por favor, isso vai trazer bênção para você. Então, os líderes judeus, com inveja, começaram a prender os apóstolos. Isso acontece no capítulo 5. O que Deus faz? Finalzinho, no meio do capítulo aí. 14, Atos 5, 14. A multidão dos que criam, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte transportava os enfermos para as ruas e os punhos em leitos e camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse alguns deles. Eu gosto muito desse texto. E até nas cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Aleluia. Levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, ou desgraça do diabo, inveja. Tem gente abessa com inveja da chave de Davi, sabia disso, querido? Eu tenho orado por esses invejosos. Deus abençoe a vida deles. Tira esse desejo do coração deles. Não tenha inveja dessa igreja, querido. Não tenha inveja do que Deus está fazendo na chave de Davi. Porque não é obra nossa. Essa obra é de Deus. É Deus que está fazendo. Nós não somos nada. Não somos nada. Amém? Minha oração é que o que esteja acontecendo aqui hoje aconteça em Morro do Coco, lá na Batista com o pastor Michel, ali em Bom Jesus, mais e mais com o pastor Cleiton, o pastor Isaac da PIB, na Igreja Batista em Mutum, pertinho de nós, pastor Antônio, Igreja Batista Santo Eduardo, querido, precioso,
pastor Oswaldo, meu querido amigo aqui na usina, pastor Jonas Elton ali na 4ª Batista de Cardoso, pastor Marco Aurélio, querido e precioso, na Igreja Batista de São Joaquim, pastor Cláudio, meu querido amigo, na Igreja Batista de Murundum. A minha oração, irmãos, é que Deus faça o que está acontecendo aqui em cada uma dessas igrejas de pastores que eu amo, igrejas abençoadas e queridas e preciosas, que esse derramar de Deus, que esse ganhar de almas, que essa multiplicação se alastre para a glória dEle. E é a minha oração, e é o meu clamor, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, faz de novo e derrama sobre eles, como o Senhor tem derramado aqui, nas nossas vidas, mais ainda do Teu poder, mais ainda do Teu mover, Espírito Santo. Cuidado com a inveja no seu coração, querido. Não permita isso. Olha o que está acontecendo aqui em Atos. Aqueles líderes, olha, esses homens eram os homens da lei, que guardavam a lei de Moisés. Os fariseus, saduceus. Uma inveja começou a encher o coração deles, porque a igreja estava crescendo. E essa inveja fez eles lançarem, olha o versículo 18, lançaram por causa da inveja, mão dos apóstolos e colocaram eles na prisão. Ficou por isso mesmo? Não. Aleluia. Olha o que acontece no versículo 19. De noite, tchan, 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 um anjo do Senhor, um anjo de quem? Na minha Bíblia aqui está com S maiúsculo. Um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. E ouvindo eles isso, então entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho, e todos os anciãos dos filhos de Israel enviaram servidores ao cárcere para que de lá trouxessem. Mas tendo ido lá, os servidores não acharam na prisão, e voltando anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam do lado de fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos do lado de dentro. Então, o capitão do templo e os principais sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e falaram: doideira. Já fizeram até um meme com essa frase minha, essa palavra minha. É muito difícil essa turma. Aqui está a palavra perplexo, mas a palavra perplexo é um pouquinho difícil, né? Eu prefiro trocar perplexo por doideira. Os homens foram lá na cadeia, que eles tinham acabado de prender no dia anterior os apóstolos. Foram conferir, viram os cadeados fechados, viram as correntes prendendo tudo, viram os guardas de pé, que passaram a noite de pé, guardando a prisão. Só que lá no fundo da prisão, cadê os homens? Ficaram perplexos acerca deles, do que tinha acontecido, do que viria a ser aquilo. E chegando versículo 25 de Atos 5. Eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo, estão ensinando ao povo. Então foi o capitão com os seus servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, apresentaram ao conselho. O sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós, expressamente, que não ensinasse nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, no qual vós matastes, suspendendo no madeiro.
Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós também, o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 2:4 fala sobre isso. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. É a chave bíblica desse Atos 5:32. Somos testemunhas acerca dessas palavras, nós também, o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Poderia pregar agora mais 3 horas só nessa frasezinha aqui de Atos 5:32. O Espírito Santo que Deus deu àqueles que obedecem. Você quer ser abençoado por Deus? Você quer ter intimidade com o Espírito Santo? Você quer que a sua vida seja usada pelo Espírito Santo? Você quer alcançar uma nova dimensão espiritual? Está aqui o segredo. Obedecer a palavra de Deus. Andar em obediência a princípios, regras que Deus estabeleceu. Uma igreja era estabelecida por princípios e regras, irmãos. E às vezes alguns não entendem, né? A igreja batista tem cheio de regrinha. Pode isso, não pode aquilo, para fazer isso tem que ser aquilo, tem que entrar na classe, tem que estudar, e tem para casar, tem que ir no cartório, tem cheio de 9 horas. Isso são regras, isso são princípios. Se você não quer andar nas regras, não quer entrar nesse trilho do que Deus tem dado para nós como igreja, a bênção de Deus não vai te alcançar. Versículo 33, porém, ouvindo eles isso, enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número de 400 homens, que foi morto, e depois que deram ouvidos, foram dispersos, reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, no dia do alistamento, levou muito povo após si, mas também esse pereceu, e todos que deram ouvidos foram dispersos. E agora vos digo, dai de mão esses homens, deixai, porque se esse conselho, essa obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podemos desfazê-la. Para que não aconteça, sede também achados combatendo contra Deus. Concordando com ele, chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e deixaram-os ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho e regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Versículo base da Igreja Batista Chave de Davi, que eu já falei 200 vezes, Atos 5:42. E todos os dias, no templo e nas células, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5:42. Nada pode deter o avanço do Evangelho, nem pandemia, nem coronavírus do inferno, nem leis, nem ordenamento de homens. Nada pode parar o Evangelho. No exemplo de Atos 5, até presos os apóstolos foram. Mas Deus tem um negócio dele chamado anjo, que mandou para lá e soltou os homens e botou os homens para fora sem soldado ver, sem ninguém saber, não saber como, e eles voltaram a pregar. Você está achando que está me ouvindo aqui agora e eu tenho medo de, por causa da pandemia, por causa do coronavírus, de desobedecer alguma ordem e ser preso? Tem não, querido. Porque se eu for preso num dia, o anjo do Senhor vai me visitar na cadeia. Outro dia. Aliás, naquela mesma noite. E eu creio nisso. Está aqui na palavra, eu creio.
É claro que nós estamos fazendo a nossa parte, por uma questão de responsabilidade e prudência. Mas a obra da igreja não vai parar. Por isso que nós batizamos 18 irmãos nos últimos 2 domingos à noite. E alguns até me perguntaram: rapaz, como é que foi isso? Eu falei: não sei. Deus mandou fazer, eu faço. Pelo poder dele, nós temos caminhado. Pela graça dele, nós temos caminhado. Mas ainda tem gente ainda que não está vindo na igreja, mas está indo para a praia, está indo para o shopping, está indo para Bom Jesus, está indo para campo, fazer um bocado de coisa. Mas a igreja não consegue chegar ainda. Você vai se resolver com Deus, o problema é seu com Deus, não é comigo não. Nada vai parar a obra da igreja. Aquela igreja também enfrentou conflitos internos e externos. Engana-se quem imagina que a única fonte de problema da igreja foi externa. William Barclay vai dizer que quando a comunhão não é alimentada constantemente, ela pode vir a se degenerar. A diferença cultural entre judeus helenistas, ou seja, aqueles que viveram de forma criados na Palestina, e os judeus hebreus criados fora da Palestina, aqueles que criaram na Palestina, logo foram sentidas em questões comuns, como a distribuição de alimentos para as viúvas, Atos 6. A solução encontrada foi nomear um grupo de pessoas, diáconos, para cuidar dessa instituição, ainda que não se mencionasse a palavra diácono de forma explícita. Esse contexto, não há dúvida que esta é a origem do diaconato na igreja primitiva de Atos 6, ao atender os pobres e as viúvas, os órfãos e as viúvas, naquele contexto. A fé em Jesus suscitou fortes contendas nos judeus. Estevão, um dos 7 que foram eleitos para a questão da distribuição dos alimentos, defendeu, com base no Antigo Testamento, a proclamação da igreja. Os judeus não puderam vencê-lo no argumento, por essa razão apedrejaram a morte. Lucas percebeu que o sermão de Estevão marcava a transição teológica de um cristianismo judaico. Presta atenção nisso. Lucas percebe que o sermão de Estevão marcava a transição teológica de um cristianismo judaico para um cristianismo sem fronteiras étnicas. É o mais extenso sermão registrado em Atos e foi proclamado por um leigo. Bonita palavra, né, pastor? O que é leigo? Leigo é alguém simples e do povo. É alguém que não foi para uma escola de profetas, como havia em Israel, que não passou anos e anos e anos debruçado nos livros da lei, no Velho Testamento, estudando, para ter autoridade para pregar a partir de um tempo de estudo. Estevão era leigo. Pedro foi chamado, diante do discurso deles, autoridades, diz o texto lá, que vendo a ousadia deles, sabendo que eles eram homens indoutos, ou seja, sem cultura, Pedro talvez fosse até analfabeto, pescador que era, sem estudo nenhum, mas falava na ousadia do Espírito. E é isso que Deus tem feito neste tempo, usado homens e mulheres simples, homens e mulheres do povo, capacitados pelo Espírito Santo para serem líderes de célula, para serem conselheiros, para serem ajudadores, enquanto muitos doutores, teólogos, muitos que estudam, e talvez por causa do estudo se ensoberbecem, e aí o Espírito Santo não age, não abrem o coração para o Espírito Santo, e não são usados por Deus. Tem visto isso em tantos lugares. A Bíblia me mostra, a Bíblia nos dá exemplos de Deus usando pessoas simples e comuns, que se colocaram à disposição do Espírito Santo para dizerem: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Estevão. Então, a morte de Estevão foi o ponto de partida para uma cruel perseguição dos cristãos. Saulo é o principal mentor e realizador dessa perseguição. Os cristãos viram na dispersão provocada pela perseguição uma oportunidade missionária. Isso acontece em Atos. A perseguição faz o povo correr das autoridades, das prisões, e ao correrem, ao fugirem para outras cidades, era Deus botando eles para pregar em outros lugares, e isso fez com que a obra missionária e a expansão do evangelho acontecesse. Coisa linda. Aí que acontece em Atos 9, a conversão de Saulo.
outro fato de maior importância para a história da igreja. Paulo, como havia se chamado depois da conversão, tornou-se um grande missionário. Os missiólogos até hoje estudam seus métodos e estratégias de evangelização. Suas cartas, uma forma de controle da obra missionária à distância, propiciaram a formulação teológico-doutrinária necessária para a sustentação da fé cristã no confronto com outras culturas e filosofias. Seu ingresso no meio do círculo apostólico foi difícil em virtude da fúria com que perseguiu os cristãos. Foi preciso dar evidências de realmente tornar um cristão, desde a sua conversão até a sua chamada missionária, há cerca de 14 anos. Paulo desenvolveu um trabalho solitário. Então, se você ainda não prestou atenção, Atos 9, leia com calma, é um capítulo muito importante da história da igreja. A conversão de Saulo, perseguidor que depois virou perseguido. E no capítulo 13, como nossa revista nos orienta aqui, Paulo vai ser discipulado por Barnabé. É um outro capítulo lindo da história da igreja. Começa assim, Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. Aí daqui a pouco o texto fala assim, Paulo e Barnabé. O nome de Paulo vem primeiro. Paulo e Barnabé. E daqui a pouco, como num passe de mágica, Barnabé some da história, é Paulo e Silas. Paulo vai discipular Timóteo. Paulo vai orientar outros discípulos. E no final da sua vida, ele preso lá, ele vai pedir para João Marcos trazer a capa. E aquela confusão que teve lá atrás, a Bíblia nos registra que há um concerto no final da história da vida de Paulo. Há perdão, a restauração e cura, porque esse é o Evangelho de Jesus. Então, a importância de Barnabé no discipulado com Paulo. Um cara tosco, um cara agressor, um cara espancador de crentes, que agora precisava conhecer o Evangelho. Precisava ser cuidado por alguém para ser um instrumento nas mãos de Deus para alcançar outros. Atos 13:1, na igreja que estava em Antioquia, havia profetas, doutores, Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio, Manaém e o tetrarca e também Saulo, lá em Antioquia. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. E aí continua, a obra desse processo, de discipulados de Barnabé, cuidando de Saulo inicialmente, recém-convertido ao Evangelho. Os gentios são alcançados pelo Evangelho, lá em Atos 9, abrindo as portas para a evangelização. Filipe, entre os samaritanos. E no capítulo 10, Pedro vai à casa de um estrangeiro romano, Cornélio, a manifestação do Espírito Santo, Pedro fica meio receoso, mas Deus manda Pedro pregar o Evangelho ali, a conversão daquela família, e o Evangelho alcança outros não-judeus. No templo de Jerusalém havia uma porta que os gentios não podiam ultrapassar. Entre os cristãos não deveria existir restrição alguma à porta de acesso à graça de Deus, que deve estar sempre aberta a todos os que com fé no Filho de Deus desejarem entrar por ela. A bênção dada a Abraão de abençoar por meio dele todas as famílias da terra se tornou acessível por meio da porta de salvação aberta entre os gentios. Atos 11 registra uma atividade missionária informal, que produziu muitos resultados, tanto positivos dessa atividade, como a igreja de Jerusalém enviou Barnabé para ver o que estava acontecendo, como seu próprio nome indica, filho da consolação e do encorajamento. Barnabé demonstrou ser o homem certo para o momento certo. Se lembrou de Saulo e o chamou para ajudá-lo, ajudando na sua assimilação por parte dos cristãos. Atos 12 registra a perseguição por parte de Herodes, como forma de agradar os judeus. Mandou matar Tiago, irmão de João, prendeu a Pedro. Esse é libertado de forma miraculosa pelo anjo do Senhor,
que se apresenta perante uma igreja surpresa pela sua libertação, na história daquela menina que vai no portão e nunca imagina quem estaria do outro lado era Pedro. A obra continua crescendo. Atos 13, primeira viagem missionária. Atos 15, segunda viagem missionária. Atos 18, terceira viagem missionária. Atos 21, a prisão de Paulo, né? E a partir daí, né, ele vai para Roma. Já expliquei aqui no começo. Paulo está preso, mas o evangelho não. Lucas termina a sua narrativa no livro de Atos de uma forma apoteótica ao registrar que Paulo está preso, mas o evangelho é pregado sem impedimento algum. E assim termina. Já li isso aqui, vou ler de novo para terminar. Atos 28, 30. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, ali em Roma, no caso, preso, e recebia todos, prisão domiciliar naquela época já tinha, tá, irmãos? Recebia todos quanto vinham vê-lo. Não tinha tornozeleira eletrônica, não, mas prisão domiciliar tinha. Paulo estava ali naquela casa. O que Paulo fez naquele tempo? Pregando o evangelho de Deus, ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ele não podia sair da casa, mas as pessoas iam até ele, e ali ele pregava sem impedimento algum. Mensagem para hoje: a salvação é universal como o amor de Deus. Não se pode colocar o amor de Deus numa forma. A salvação que Jesus outorga é aberta e disponibiliza a todos quantos desejarem dela se apropriar pela fé. Nossa lealdade, número 2, última, é a Deus. A autoridade política deve ser colocada em segundo plano quando está em jogo nossa lealdade a Deus. A Ele devemos obedecer de forma irrestrita. 3, toda oportunidade deve ser aproveitada para a proclamação do Evangelho. Nem mesmo o aprisionado Paulo deixou de pregar o Evangelho na graça de Deus revelada em Cristo. Que imitemos o seu exemplo. Atos 29 está sendo escrito hoje, irmãos. Os livros de história vão contar, daqui a 10 anos, o tempo da pandemia de 2020. Não sei se eu serei pastor da Igreja Batista Chaves da Vida daqui a 10 anos. Mas se Deus me conceder essa graça, eu no alto dos meus 60 anos de idade, ou lá em 2040, nos 70 anos, subirei esse púlpito aqui, que não vai ser nesse local, graças a Deus, isso eu posso afirmar com certeza. Naquela ocasião já será um templo aí para 5 ou 10 mil pessoas, em nome de Jesus, eu creio nisso. E eu falarei, velhinho já, lá nos idos de 2020. Eu estava com 16 anos como pastor nessa igreja. E nós, no meio da pandemia, batizamos 18 irmãos, divididos em 2 domingos. Um tempo de isolamento social, num tempo das pessoas não poderem estar vindo à igreja com liberdade, os velhinhos não puderam entrar, a dificuldade que nós enfrentamos, a igreja não parou e avançou sem impedimento algum. Última frase do livro de Atos. Eu louvo a Deus por isso, querida Igreja Batista Chaves de Davi, porque você está aqui ouvindo essa palavra. Eu quero dizer aos irmãos, estou até de verde e amarelo aqui, né? Camisa aqui da Seleção Brasileira de Vôlei. Estamos no mês de missões, setembro é mês de missões, na Igreja Batista. Hoje à noite, mais um culto de missões. Já chegaram as blusas da campanha de missões, vou estar vestido, irmã Lucelena também, o grupo de irmãos também. Vai ser bênção mais uma vez o culto de à noite. Mas eu queria deixar essa palavra com você, querido. Não pare por causa da pandemia. Deus está acima da pandemia. Atos nos mostra que até prisão aconteceu. Eu ainda não fui preso por causa do Evangelho. E não tenho medo nenhum. Se tiver alguma lei no Brasil, alguma coisa que, para pregar o Evangelho, para ser pastor, vou ter que ser preso, eu irei ser preso com muita alegria. Só peço, irmão, não esquecer do pastor na cadeia, porque o anjo vai me visitar. Então, se o anjo vai visitar, é bom se o irmão visitar ele também. Nada vai parar a obra missionária da igreja. Nada vai parar a igreja que é do Senhor Jesus, comprada e remida pelo seu sangue. Foi assim em Atos, e está sendo assim hoje, para a honra e glória do nome dele. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa aula, por essa palavra, por esse
Que livro maravilhoso, o livro de Atos dos Apóstolos. Poderíamos continuar pregando aqui Atos muitas e muitas vezes. Louvado seja o teu nome, Pai, por essa chama que foi derramada ali em Atos 2. O Espírito Santo derramado como promessa da parte do Pai, aleluia. E esse Espírito que queima dentro de mim, é esse fogo que está dentro de mim, do meu coração, que não me deixa parar, que não me deixa me acomodar com pandemia. Não, é assim mesmo. Vamos fazer só culto online, vamos ficar só fazendo online, vamos ficar evitando aglomeração, não vamos fazer mais nada, não, vamos parar. Não! Nós não vamos parar, Pai, porque temos um chamado. E se preciso for, o Senhor vai mandar o anjo. Como o Senhor mandou para abrir as grades e libertar os apóstolos. Porque as autoridades da época achavam que podiam prender a palavra de Deus. Achavam que podiam parar a obra de Deus. Parou não. Ela continua até hoje. E ela vai continuar para a honra e glória do teu nome. Desperta a tua igreja, Deus. Desperta os que estão dormindo. Desperta os que estão acomodados com a pandemia. Em nome de Jesus, nós vamos avançar. Mês de missões é mês de levantarmos nossos olhos, olharmos os campos brancos para a colheita. Obrigado por esse domingo, nos deu um domingo abençoado, um almoço em família e comunhão. E às 18 horas estaremos juntos aqui, mais um derramado do teu Espírito Santo. Mais uma noite de celebração para exaltar o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom dia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.